Que é o homem, para que tanto o engrandeças e ponhas nele o teu coração. Amém? Que é o homem, para que tanto o engrandeças e ponhas nele o teu coração. Jó 7,17. Por que Deus engrandece tanto o homem e ama tanto o homem? Nós vamos falar sobre salvação. Estamos numa série de mensagens falando sobre salvação. E abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 6. Livro de Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 6. Ao final de cada versículo, diga amém, em respeito e concordância à palavra do Senhor. Quem achou, diga eu. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Podeis tomar assento. Que é o homem, para que o Senhor engrandeça e o ame. Nós teremos uma mensagem especial falando sobre salvação. Vamos falar sobre Deus, sobre os anjos e o homem. Mas antes eu gostaria de pedir a quem nos acompanha pelas redes sociais que deixe o seu comentário para edificar um irmão e compartilhe com um amigo. Você que é servo do Deus Altíssimo, faça essa palavra chegar ao coração de alguém. E também quero deixar um convite a todos e que você possa estender aos seus familiares e amigos. Nós estamos localizados na rua Desembargador Silva Pereira, 169, Jardim Santa Adélia, próximo da estação de metrô e terminal de ônibus São Mateus. Toda quinta-feira às 20 horas e domingo às 9 horas. Pessoal também de Suzano, Mogi, Alto Tietê, na rua Benedito Salomé da Anunciação, 892, Miguel Badra Alto, Suzano, toda terça-feira às 20 horas e domingo às 18h30. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Esse é o momento mais importante, é o seu momento de falar com o Pai. Abra o seu coração, se derrame diante dele. Fala o quanto você o ama, o quanto você veio buscá-lo. Agradeça pelo pão de cada dia, pelas bênçãos derramadas, pelas bênçãos alcançadas. Agradeça ao Senhor. Agradeça pelas vestes que vestimos. Agradeça ao Senhor pelo pão, pelas vestes. Agradeça por Ele estar conosco todos os dias. Ore pela sua casa, pela sua família. Ore pela congregação, a igreja, os irmãos, o pastor, os pastores, o apóstolo. Ore também pela nossa nação. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Obrigado, Senhor. Bendito é o seu nome. Fala, Senhor, com cada um de nós. Fala, Senhor, com a tua igreja de forma poderosa. E que essa palavra, meu Pai, possa alcançar o necessitado, o pobre de espírito, meu Pai, que tanto te busca. Amém? Abra os seus olhos. Vamos dar início à mensagem. Que é o homem
para que tanto o engrandeças e ponha nele o teu coração. Jó 7,17. Vamos falar primeiro sobre Deus. Estamos meditando no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, e já falamos sobre as criações do mundo, dos mundos, já falamos sobre a criação dos anjos, falamos sobre a primeira criação, o primeiro dilúvio, e agora estamos falando sobre a segunda criação, em especial o homem. E hoje nós vamos falar sobre Deus, sobre os anjos e os homens. Já tivemos uma série de mensagens, uma boa introdução, falando sobre Deus, o jardim de Deus, falando sobre o trono de Deus, falamos sobre a criação de Deus, e vamos hoje nos detalhar e vamos nos aprofundar falando sobre Deus. O livro de Gênesis é um livro muito bonito, muito interessante, poético, profético, e que revela o Deus que nós servimos, o Deus criador, o Deus formador, o Deus dos céus e da terra. E é muito interessante que no primeiro capítulo você pega a cada 7 palavras, tem a palavra Deus. E a palavra Deus ali é Elohim. E Elohim significa Deus, ou geralmente é traduzido como Deus. Na sua Bíblia, no primeiro capítulo de Gênesis, está Deus, e Deus fez, e Deus falou, e Deus separou. Mas no original é Elohim. E Elohim, toda palavra que termina com M, é plural. Então ali já está falando e apresentando os deuses. Nós só temos um Deus, mas este Deus, ele tem 3 personalidades. E a própria palavra no original diz deuses. Outra coisa que podemos constatar é que quando ele vai falar façamos o homem, ele está falando no plural, 2 ou mais pessoas. Façamos, não é eu farei, é façamos. Então, tanto o texto no original já dá a ideia de deuses, quando vai criar o homem, também já fala façamos, tudo no plural. É óbvio que o nosso Deus, ele é um só e ele é único, e ele é espírito. Diga, Deus é espírito. Mas precisamos entender que esse Deus, que é um, que é único, ele tem 3 personalidades: a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como conhecemos hoje. Mas na antiguidade, o Pai era chamado de ancião de dias, o Filho era chamado de sabedoria, Senhor dos exércitos. O Pai era chamado de ancião de dias, o eterno. O Filho, como conhecemos hoje, era chamado de sabedoria, de Senhor dos exércitos. E o Espírito dos deuses, ou o Espírito de Deus, como conhecemos hoje, o Espírito. Eu queria que você agora, para que ficasse bem claro isso, e que possamos ver na palavra do Senhor, que Ele é um, que Ele é único, e que Ele tem 3 personalidades. Nós vamos ler um texto. Primeiro abra em João 4:24. Estamos falando do Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra, o Elohim, o nosso Deus, o único e suficiente Salvador. Estamos falando sobre a Trindade. Em João 4:24, Deus é Espírito. Diga, Deus é Espírito. É importante que você entenda isso. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Agora abra em Mateus 3:16 e 17. Estamos falando sobre Deus. Deus é Espírito, e Ele possui 3 personalidades. Eu dei um exemplo no original, um exemplo na criação, e vamos ver agora a manifestação de Deus, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como conhecemos.
E sendo Jesus batizado, diga Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, diga Espírito de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, diga o Pai. Então, em apenas 2 versículos, nós vemos esse Deus, que é único, que é suficiente, esse único Deus que é Criador, que é poderoso, e nós vemos esse único Deus se manifestando de 3 formas. Esse único Deus, ele é Espírito e tem 3 personalidades. Diga comigo: Deus é Espírito e possui 3 personalidades. Diga o Pai, o Filho e o Espírito. Amém? É importante saber isso, porque hoje surgem muitas doutrinas falando que Deus não é trino, falando que Deus é 2, que Deus é 1. O judaísmo tem entrado nas igrejas, o mundo tem entrado na igreja, e muitas doutrinas que não são bíblicas. E se você não tiver o conhecimento, porque a palavra diz que Deus é Espírito, e convém que nós o adoremos em Espírito. Ele é Deus, Ele é Espírito, e Ele tem 3 personalidades. Ele é o único Espírito que tem 3 personalidades. Por isso que Ele é Deus: o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se você ouvir qualquer coisa que seja diferente da palavra do Senhor, não aceite, porque você vai ouvir que não existe o Espírito Santo, você vai ouvir que não existe Jesus, que Jesus não é Deus. E para você ter certeza que uma pessoa foi salva, é confessar que Jesus veio em carne, que Ele é Deus, que o Pai o ressuscitou. Nós vamos ver esse texto mais à frente, mas agora vamos falar um pouquinho sobre os anjos. Primeiro falamos sobre Deus, agora segundo sobre os anjos. Diga anjos. Agora, o que são os anjos? A palavra anjo significa mensageiro. Anjo significa mensageiro. E os anjos também são espírito. Lembra, nós já vimos esse versículo que diz que Ele é Pai de todos os espíritos. Deus é Pai de todos os espíritos. Então, os espíritos são filhos. Os anjos são filhos. Abra em Hebreus 1:7. Em Hebreus 1:7, anjos são mensageiros. Anjo não é essência, anjo é missão, é função. Quando se fala anjo, está falando da missão. Anjo é mensageiro, significa mensageiro. Mas vamos ver a essência de um anjo. Quantos aqui tem anjo da guarda? Amém? Todo mundo tem anjo da guarda? Amém, né? Porque alguns viram cristãos e aí repudiam algumas ideias católicas. Repudiam tudo que é católico, tudo que é judaísmo, tudo que é gospel, mas não abra mão da palavra do Senhor. Você tem um anjo que te acompanha. E aqueles que temem o Senhor, os anjos se acampam ao redor. Diga, os anjos estão ao meu redor. Então há um anjo que cuida de você, que te serve, que recebe ordem da parte de Deus a seu respeito, e os anjos se acampam ao seu redor. Por quê? Porque você teme o Senhor. Então em Hebreus 1:7, e quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos. Diga, os anjos são espíritos. E de seus ministros, ou seja, mensageiros, anjos, mensageiros, labareda de fogo. Então eles são espírito e eles são fogo. Amém? Então Deus é espírito e possui 3 personalidades: o Pai, o Filho e o Espírito. Os anjos também são espírito, labareda de fogo, mas eles só possuem uma personalidade.
Amém? Mais à frente nós vamos falar sobre a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, mas por enquanto, para nós iniciarmos, é importante saber isso. Agora vamos falar sobre o homem. O homem é alma vivente e é tripartido. Então, primeiro ponto, diga: Deus é espírito e possui 3 personalidades. Amém? Sabemos que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Os anjos significa mensageiro, mas Ele é espírito, fogo. Diga: os anjos são espíritos. Diga: são fogo. E só possuem uma personalidade. Amém? Agora vamos ver o homem. Você ouviu a vida toda que o homem é espírito, não é isso? Então, mas vamos ver o que a Bíblia diz hoje. Porque faz total diferença. Se você não entender o seu Deus, não entender o mundo espiritual, não entender a essência de Deus e as personalidades de Deus, os anjos e você não vai conseguir entender sobre a salvação e vai continuar debaixo de confusão. Então é muito importante você entender isso. Nós vamos falar sobre o homem e você já precisa entender que o homem é alma vivente. E o homem é tripartido, é espírito, alma e corpo. Em Efésios 1:4, vamos ler alguns versículos para esclarecer o assunto. Efésios 1:4: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, é um texto para confirmar e para colaborar com as aulas, com as mensagens, com as pregações anteriores, que fala que nós estávamos antes da fundação do mundo em Deus. Nós já existíamos antes da fundação do mundo. Olha o texto: como também nos elegeu nele, ou seja, nós estávamos nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Volte em Hebreus 2:7. Hebreus 2:7 diz: tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Aqui em Hebreus 2:7 está falando que nós, os homens, as mulheres, foram feitos um pouco menor do que os anjos. Então o seu anjo é um pouco maior do que você. Os anjos que se acampam ao nosso redor são um pouco maior do que nós. O fizeste um pouco menor do que os anjos. Nós somos um pouco menor do que os anjos, mas olha o que a palavra diz: de glória e de honra o coroaste, coisa que os anjos não são. Coisa que os anjos não são. Você é um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Deus te colocou para governar. Sabe qual foi a primeira palavra que Deus deu para você, para o homem, quando criou o homem? Diga: governe. A primeira palavra foi governe. Deus abençoou o homem e disse: governe. Domine, subjugue, governe toda a terra. Esse é o propósito de Deus. Que nós venhamos dominar, subjugar e governar toda a terra. Desde o princípio, o propósito de Deus é governo, é reino. A salvação é só um processo nisso tudo. Eu sei que você passou a vida toda preocupado com a sua salvação. E muitos foram salvos, depois perderam a salvação, e todo esse processo, essa confusão, escreve o nome no livro da vida, apaga, e toda essa confusão. Mas a salvação é só um processo em tudo isso, porque do começo ao final, o processo, o objetivo é que você governe. O propósito é o reino. João Batista falava do reino. Jesus, primeira mensagem: arrependei-vos, porque o reino é chegado. Ele quer
te levantar como governador. Vamos voltar a Gênesis 2:7. Então você é um pouco menor do que os anjos, mas você recebeu glória e honra e autoridade para governar. Em Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Sabemos que antes da criação do mundo, nós estávamos em Deus, dentro de Deus nós estávamos. Você já estava dentro de Deus. Ele cria o homem do pó da terra. Então já existe, antes da criação, um homem espiritual. Você já existe no Espírito, dentro de Deus. Deus é Espírito, Ele é Pai dos Espíritos, e você está dentro de Deus antes da criação, antes da fundação do mundo. Você estava em Deus, e você era Espírito. É o Espírito do homem que estava em Deus. Mas agora na criação, Deus vai precisar juntar um corpo espiritual e um corpo natural. Ele pega do pó da terra, diga barro. Por que é barro? Porque diz que subia um vapor e a terra estava molhada, e ele pegou desse barro e formou o homem. Então antes da fundação do mundo, você era um espírito em Deus, dentro de Deus. Você não tinha livre-arbítrio, você era um espírito dentro de Deus. Agora, com a criação, Deus forma um boneco do pó da terra, e Deus coloca os lábios sobre a narina e sopra. Deus sopra. O que está entrando naquele boneco de barro não é o Espírito de Deus, é o Espírito do homem. E o Espírito do homem, o corpo espiritual, quando juntou com o corpo natural, formou o homem. Diga, alma vivente. Olha o que diz o texto: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, ou melhor, o espírito do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito, diga, alma vivente. O que o homem é? Alma vivente. Então você não é espírito, você é alma vivente. E por que Deus fez o homem alma vivente? Porque Ele não fez como os anjos, porque Ele colocou o espírito do homem dentro de um boneco. Ele juntou um corpo espiritual e um corpo natural e criou o homem alma vivente. Pergunta por quê, pastor? Não sei se vocês estão querendo saber, não. Estão muito desanimados. Vamos para casa, gente? Só quem quer saber, diga. Fala, pastor. Por quê? Porque com Lúcifer, com a violência, o comércio de Lúcifer, Lúcifer cai, e 1/3 dos anjos cai junto com ele. E o que acontece? Os anjos são espírito, e o espírito é eterno. Então não há a possibilidade de uma transformação, de uma salvação. Agora o homem, se o homem fosse espírito, como sempre nos ensinaram, se o homem pecasse, estaria condenado como os anjos, porque o espírito é eterno. E se o espírito se rebelou, não tem como voltar, não tem como se arrepender. Se arrepender diz mudança de mente. Jesus diz: arrependei-vos, porque o reino é chegado. Agora, Lúcifer e os anjos não podem se arrepender. Lúcifer e os anjos, não há a possibilidade de salvação para eles, porque eles já eram espírito, eles já eram eterno. Quando se rebelaram, foram condenados ao inferno, pastor? Não. Ao fogo. São coisas diferentes. Então o homem, Deus cria com uma válvula de escape. Deus cria o homem com uma válvula de escape, uma oportunidade, se ele se rebelasse, como aconteceu.
Porque, como eu disse, se o homem fosse espírito e se rebelasse contra Deus, se ele fosse como os anjos, estaria condenado como os anjos. Mas o homem, ele é alma vivente com a possibilidade de ser eterno como Deus. Então, quando Deus cria o homem, o cria alma vivente. Porque se ele cometesse o erro de Lúcifer, ele teria a possibilidade de ser resgatado, porque ele não era eterno ainda. Deus o criou para a eternidade, porque Deus é espírito, mas ele ainda não era espírito, não era eterno. A grande questão é que, ao invés de comer da árvore da vida e se tornar eterno como Deus, ele comeu da árvore da ciência do bem e do mal, desobedeceu e morreu. Então essa é a grande diferença. Por que os anjos não são salvos e os homens são salvos? Porque os anjos já eram espírito, e quando se rebelaram, tinham uma essência eternamente rebelde. Não há possibilidade de mudar. Agora o homem, por ser alma vivente, ele teria a possibilidade. E se o plano desse errado, entre aspas, porque nada dá errado no plano de Deus, ele poderia ser resgatado. E aí entra o plano da salvação, para que o homem volte a governar. Em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos textos que deixa bem claro que o homem é espírito, alma e corpo, que fala sobre as três partes do homem. Então o homem não é espírito como os anjos, e não era espírito como Deus. Deus é espírito e tem três personalidades. Os anjos também são espírito, mas só possuem uma personalidade. E o homem é alma vivente, com um corpo espiritual e um corpo natural. E o homem foi criado para ser eterno, porque Deus é eterno. Mas caberia ao homem decidir, porque quando saímos de dentro de Deus, Ele sopra a vida, nós, junto com a vida, recebemos o livre-arbítrio. Quando morremos, voltamos para Deus, a disposição de Deus, e o livre-arbítrio também é cessado. Então, quando nós olhamos esse texto, fica bem claro: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Três partes. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tentação. Agora que entendemos a essência do nosso Deus, de forma bíblica, entendemos a essência dos anjos e a essência do homem, e a diferença de um para o outro, vamos falar um pouquinho sobre a tentação e a primeira queda. Nós estamos fazendo uma introdução. Quem estava aqui há um ano atrás está lembrando de algumas coisas, está reforçando. Até agora praticamente nada novo. O homem vai ter mais 3 quedas, são 4 quedas do homem, e nós vamos falar sobre essas 4 quedas mais à frente, para que você possa entender a salvação de forma plena. Porque existem 2 tipos de salvação. Pergunta: quais, pastor? O primeiro tipo de salvação é a salvação eterna. É quando você é livre do inferno e do lago de fogo. É o primeiro tipo de salvação. Então a Bíblia fala sobre esse tipo de salvação, aonde você é salvo da morte. É o primeiro tipo de salvação. Mas existe um segundo tipo de salvação, que é a salvação plena, completa, para governar. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? 2 tipos de salvação? Então, existem 2 tipos de salvação. Uma é a salvação da morte, é a salvação do inferno, do lago de fogo. É o primeiro tipo de salvação. Ou vai para o inferno, ou vai para o céu, entre aspas. E existe um segundo tipo, que é uma salvação completa. Esse primeiro tipo de salvação, que é para o inferno ou para o céu, é a salvação do Espírito. Basta crer
e quem crer recebe vida eterna. Salvação do espírito. Mas existe a salvação da alma e do corpo, que é a salvação plena para governar, que é o propósito de Jesus. Então, vamos agora voltar ao texto que nós lemos e entender melhor a queda do homem. Nós precisamos entender a queda do homem e o quanto o homem caiu, porque um precipício leva a outro. Nós achamos, foi só desobedeci, não podia comer lá a fruta e comeu. A gente acha que é isso. Da mesma forma que a gente acha que Lúcifer cometeu um pecadinho no céu, e Deus lançou Lúcifer do céu, e é uma injustiça, foi um errinho. Agora o homem simplesmente comeu uma fruta que não podia comer, e por causa disso Deus coloca o homem para fora do jardim. É uma injustiça, esse Deus é muito ruim. Pergunta por quê? Fala, por quê Deus colocou o homem para fora do jardim? Pergunta por quê, pastor? É só você ler o texto. Diz que agora o homem tem entendimento, e que se o homem comer da árvore da vida será como Deus. E Deus tira ele do jardim para que ele não coma. Coloca 2 anjos e uma espada fumegante. Você acha que Deus não quer que o homem coma? Você acha que Deus não quer que você seja como ele? Deus te criou com a possibilidade de ser eterno, porque Deus é eterno. Deus quer se relacionar com você de forma eterna. Agora, por que Deus coloca o homem para fora? Porque o homem tinha pecado. E se o homem come da árvore da vida sem ser salvo, o homem vai se tornar eternamente, vai se tornar espírito, mas espírito caído como os anjos. Por isso que o homem não podia comer da árvore da vida, porque ele ia se tornar como os anjos caídos. Por isso que Deus colocou uma espada e anjos, para que o homem não comesse, porque se comesse, o homem estava em pecado, a sua essência se tornou pecadora. Ele, comendo da árvore da vida, se tornaria eternamente pecador, sem a possibilidade de ser salvo. Então, por isso que em Apocalipse diz que ao que vencer, eu darei da árvore da vida. Ao que vencer, eu darei do maná escondido. Primeiro nós temos que vencer, temos que ser salvos, e temos que nos salvar, porque Jesus salva o espírito, e nós vamos ter que fazer força para salvar a alma e o corpo. Então não pense um Deus como nós vamos ler aqui, em Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Primeira coisa, uma cobra falar não é normal. As pessoas dizem, não, pastor, é que antes do pecado todos os animais falavam. Não, isso não está na Bíblia. Pode estar na revistinha dominical, mas isso não está na Bíblia. Isso não é normal. Uma serpente falar, diga, não é normal. Agora pensa, o que não é normal na sua vida? Porque tem coisas que estão acontecendo no seu jardim, estão acontecendo na sua vida e na sua casa, que não são normais. Você está tomando como normal, mas não é normal. Doenças, não é normal. Maldições, não são normais. Pastor, olha, todo mundo da minha família aí, pastor, todo mundo morreu de acidente de carro. Não é normal. Pastor, na minha família, todas as mulheres engravidam antes do casamento e são abandonadas, rejeitadas, infelizes no casamento. Não é normal. Deus abençoou o casal, então não é normal. Uma serpente falar não é normal. Eu quero te perguntar, eu te pergunto, o que está acontecendo na sua vida
na sua casa que não é normal, mas você está achando normal. Gente, aqui está acontecendo uma possessão. Lúcifer entrou em uma serpente, está usando uma serpente. Quantos espíritos de enfermidade, quantas coisas loucas acontecendo, e a gente está dizendo, não, é normal. Nós temos que saber muito bem o que é normal e o que não é normal. Saber o que é natural e o que é espiritual. Saber quando algo está acontecendo e não é normal. Uma serpente fala com Eva e Eva acha isso normal, mas nós sabemos que a cobra, que a serpente foi possuída por um anjo caído. Não é normal, não é normal. Mas ela ouve a cobra, conversa com a cobra como se fosse normal. Mas não é normal, não era normal. Tem coisas que estão acontecendo que não são normais, não são naturais, são espirituais. Eu sempre brinco, olha, Lúcifer entrou na serpente. Pergunta por quê, pastor? Porque era mais astuta. Ele não tinha como ele usar uma tartaruga. Tem pessoas que falam, pastor, aquela pessoa é usada pelo diabo. Não é possível. É uma tartaruga. Pastor, aquela pessoa está sendo usada pelo diabo. Não, é um bicho preguiça. É lerdo. É preguiçoso. Você acha que o diabo vai usar isso? O diabo quer usar alguém inteligente, alguém astuto. O diabo não usa qualquer pessoa. Preste atenção, ele está falando de anjos. Mais para frente nós vamos falar de espíritos imundos e espíritos de enfermidade, que são diferentes. Mas por enquanto não entrou ainda na história. Só tem anjos. Aí o que acontece? Nós vimos que os anjos são maiores do que o homem, não é? Nós vimos que os anjos caídos, eles eram tão violentos, tão orgulhosos e soberbos, que Lúcifer queria colocar o trono acima do trono de Deus. Fala uma coisa, você acha que um anjo caído quer entrar em uma pessoa? É se diminuir demais, é se rebaixar demais. Um anjo caído não quer entrar em uma pessoa. O que entra nas pessoas, nós vamos ver para frente, espíritos imundos e espíritos de enfermidade. Amém? Mas eles não estão na história. Então imagine um anjo caído para tentar ir contra o plano de Deus. Ele vai entrar em uma serpente, em um animal, porque era o único jeito. Para ele habitar nessa terra, para ele se mover nessa terra, ele mora nas regiões celestiais. Ele não pode ficar aqui embaixo. Quando ele vem aqui para baixo, ele precisa de um corpo. Um anjo precisa de um corpo. E aí tinha Adão e Eva e tinha os animais. Ele vai usar um animal, ele usa a serpente, porque é o mais astuto. Então o que eu quero que você entenda é que Lúcifer e os anjos caídos não estão na terra, estão nas regiões celestiais. Eles ficam rodeando a terra, como diz em Jó. E de tempos em tempos eles descem, e para descer eles precisam de um corpo. Lembra do texto? Muitos receberam anjos e nem sabiam. E ele entra no corpo da serpente e engana a mulher. Então anjos caídos, eles habitam nas regiões celestiais. Eles ficam rodeando a terra. E quando eles vêm à terra, eles precisam de um corpo físico. Eles não são oniscientes, onipresentes, onipotentes. Eles são rápidos, eles voam, eles são astutos, mas eles não são como Deus. E ele usa a serpente, entra na serpente e começa a conversar com Eva. Eva acha aquilo normal. Então tem muitas coisas que não são normais, nós estamos achando normal. E ele vai usar a serpente, da mesma forma que diz que um dia ele usou um apóstolo, Judas. Mas eu quero ressaltar, Lúcifer e os anjos caídos, eles não têm o mínimo prazer de possuir um corpo humano ou animal. Só fazem quando é extremamente necessário para cumprirem um propósito do mal. Como possuiu a serpente, possuiu o apóstolo Judas. Mas para eles, isso é se rebaixar demais.
é se rebaixar demais. E aí está conversando. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, opa. A árvore que estava no meio é a árvore da vida. É só você voltar lá no primeiro capítulo e diz que a árvore da vida estava no meio. Mas Eva mudou uns móveis lá de casa e tirou a árvore da vida do meio e colocou no meio a árvore da ciência do bem e do mal. Deixa eu te perguntar, o que é que está no centro da sua vida? É a árvore da vida ou é as coisas desse mundo? Eu estou perguntando aqui para a internet, para vocês aqui, porque é uma pessoa que está hoje na igreja. O que está no centro da sua casa, da sua vida, da sua família, diga: é a árvore da vida. Então tome cuidado, porque Eva tirou do centro, colocou de lado e colocou no centro a árvore da ciência do bem e do mal. Mantenha a árvore da vida no centro da sua vida. Buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mantenha o Senhor no centro, no trono da sua vida. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ué, Deus só falou que não podia comer, tocar podia. Mas Lúcifer, o pai da religiosidade, tudo não pode, tocar não pode, olhar também não pode. Não, pode olhar, pode tocar, pode colher, pode podar. Não podia, mas ela colocou, ela mudou de lugar. O que não podia era comer. O religioso sempre cria regras, ao invés de seguir a regra de Deus, o mandamento de Deus. Sabe, o judeu, ele diz: olha, se Deus falar que é pecado colocar a mão aqui, então o que nós fazemos? O que os rabinos fazem? Nós colocamos uma cerca e mantemos o homem longe, para que o homem não possa se aproximar. Um monte de regrinha. Quanto mais regra, mais pecado. É só obedecer a Deus. Deus só tinha dado 2 regras. Pergunta: quais, pastor? A primeira: coma de todas as árvores livremente. A segunda: dessa árvore não coma. Deus sempre começa dizendo: você pode, você consegue, você vai comer, você vai possuir, você vai avançar, você pode tudo. De todas as árvores coma livremente, mas dessa não. A lista do que pode com Deus é muito grande. A lista do que não pode é só uma coisa. Mas na religião da serpente, e a igreja que Eva frequentava era o contrário: tudo não pode, não pode, não pode. Será que nós estamos educando os nossos filhos da forma correta? Não estou falando para você deixar o seu filho ir lá e deixar ele colocar o dedo na tomada. Mas será que nós estamos ensinando direito? Porque ensinaram errado. Disseram: Eva, não pode comer e nem tocar. Não, só não pode comer. Tocar pode. Então nós temos que nos atentar se estamos ensinando a palavra de Deus ou se estamos ensinando religiosidade para os nossos filhos. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deixa eu te perguntar, você está acreditando nos outros ou na palavra de Deus? Deus disse: certamente morrerá. Mas a serpente disse: não vai morrer não. A palavra diz uma coisa, e aí nós estamos ouvindo a palavra de Deus ou estamos ouvindo o que os nossos pais ensinaram? Ou nós estamos ouvindo o que a vizinha está dizendo? Ou nós estamos ouvindo o que os cientistas, os coaches estão dizendo? Se estiver de acordo com a palavra, amém. Agora, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus disse: certamente morrerá. A serpente disse: certamente não morrerá. Você vai acreditar em quem? Em quem você dá ouvido, para quem você dá ouvido e quem você obedece ao seu Senhor.
Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora Deus criou o homem para que o homem fosse eterno. O propósito de Deus é que o homem fosse eterno. Só que a serpente se antecipa e faz o homem cair. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Diga, árvore boa para se comer. Lembra que tinha 4 tipos de árvores? Nós falamos na reunião passada. E aqui Eva viu que aquela árvore era boa para se comer. Diga, boa para o corpo. Ela era boa para o corpo. Eva viu que era boa para se comer, para o corpo. O primeiro nível de tentação é o corpo. É alimentar o seu corpo, o seu desejo carnal. Ela viu que a árvore era boa para se comer. Engraçado que ela está indo buscar algo para comer, que Deus falou que não era bom comer, porque senão certamente morreria. Agora algo para comer ela já não tinha? Ela não está procurando algo que ela não tem. Ela tinha, e todas as árvores frutíferas eram boas para comer. Ela já tinha muitas árvores boas para comer, mas ela abre mão do que ela tem para ir buscar o que ela tem. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. O primeiro nível de queda é no corpo. E agradável aos olhos. Lembra lá que tinha árvores bonitas? Que eu falei sobre beleza, sobre enfeite, que tudo que Deus fez era bom. Então Deus já tinha dado para ela árvores boas para comer e árvores bonitas para os olhos, árvores que enchem os olhos, árvores coloridas, bonitas, floridas, perfumadas. Ela já tinha. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento para o espírito. Então ela viu que era boa para o corpo, ela viu que era boa para os olhos, para a alma, e ela viu que era boa para o entendimento, o espírito. Agora tudo isso ela já tinha nas outras 3 árvores. Nas árvores bonitas, nas árvores para mantimento e na árvore da vida. Ela já tinha as 3 coisas que ela está buscando nessa árvore. Ela já tinha. Sabe, é muito perigoso quando a gente começa a buscar coisas que Deus já nos deu. Parece que nunca estamos satisfeitos. Deus dá um emprego, mas a gente começa a procurar outro. Deus já deu. Comeu e deu também a seu marido, e a ele comeu com ela. Sabe, eu não vocês, mas falar em especial, eu não sei o que essas mulheres estão dando para os homens de hoje. Porque o que tem de homem fraco e frouxo hoje. Eu não sei o que essas mulheres estão dando para os filhos. Porque o que tem de filho afeminado hoje não é brincadeira. Sabe o que estão dando para comer? Machismo. Aí o resultado do machismo é feminismo. O resultado do machismo, do feminismo, é o abecedário inteiro. Aí LGBT e mais não sei quantas letras. É os frutos do que achamos. É o fruto de uma família que buscamos, que a sociedade busca, mas que nós já tínhamos. Nós já temos. Preste muito cuidado com o que você está comendo e você está dando para a sua casa. Sabe o que você precisa dar para a sua casa? Pão. Pão da vida. Porque nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. De toda a palavra de Deus. Ela comeu, deu para o seu marido, e os 2 pecaram. A primeira queda do homem, diga, desobediência. Mas observe que eles não morreram, porque dizia, certamente morrerá. Adão viveu mais de 900 anos. A grande questão é que o espírito primeiro morreu. O espírito no mesmo instante morreu. O espírito do homem morreu. Agora o homem tem um espírito que está morto, e uma alma, e um corpo
que está morrendo lentamente. Existem 3 palavras para vida no Novo Testamento. Uma que fala vida no Espírito, e nós precisamos voltar a ter vida no Espírito. Tem uma outra palavra que fala de vida na alma, a psique, a psicologia, alma. E existe uma terceira palavra no grego para dizer vida, e fala de vida biológica, da biologia, que é a vida física. Nós precisamos de salvação no espírito, na alma e no corpo. E da mesma forma que quando o homem pecou, desobedeceu, ele morreu no espírito naquele mesmo dia. E a alma e o corpo começam a envelhecer e morrer. Do mesmo jeito acontece agora para a salvação. A salvação é rápido, é no dia que você crê em Deus, você recebe vida eterna. Quanto tempo dura a vida eterna? Eternamente. E se você recebe vida no Espírito, você tem vida eterna, e você vai ter vida com Deus eterna. Só que a salvação não para aí no Espírito. Ela precisa também, a sua alma precisa ser salva, porque a salvação do Espírito fala de você ter vida eterna com Deus, de você ser livre do inferno e do fogo e ter vida com Deus eternamente. Mas existe a vida da alma e a vida do corpo, que não acontece em um dia, mas vai acontecer em todo um processo de vida, até o último dia. E aí sim, a salvação do Espírito não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a sua alma e o seu corpo, você pode ter salvação e você pode perder a salvação. E a salvação da alma e do corpo não tem a ver com ir para o céu ou com o inferno. Mas a salvação da alma e do corpo tem a ver com reinar ou não reinar com Cristo. Ou ainda ser punido, ser lançado em lugares de trevas, ranger de dente, ser punido, lançado do lado de fora e até sofrer as consequências da segunda morte. Sofrer as consequências não significa morrer. Não significa morrer no inferno e no lago de fogo, mas sentir as dores, as consequências. Então existe a salvação do espírito, da alma e do corpo. Uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação da alma e do corpo. Você pode ganhar a sua salvação e você pode perder. E aqui tem a ver com salário, recompensa, galardão. Se tornar governador ou ser punido pelo Pai. E uma das punições, só para adiantar, uma das punições é ser colocado para fora da igreja. Uma outra punição no milênio é ser colocado do lado de fora em trevas. Outra consequência é sentir os danos da segunda morte, mas não vai para o inferno. Porque se o seu espírito foi salvo, você está salvo. Só que agora a salvação precisa ser completa. Existem 2 tipos de salvação. Uma que te leva para o céu, e outra que é plena, que te faz governador de Cristo. E existem 3 tipos de vida na Bíblia. Pastor, eu vou precisar entender grego? Não, basta você entender. Quando a palavra disser, quem crer, recebe vida. Quem crê recebe vida. Está falando do quê? Da vida no Espírito. Você não precisa saber grego, você não precisa ir lá e baixar um aplicativo, não. Pelo texto e o contexto, quem crê recebe vida eterna. Você já sabe que está falando do Espírito. Agora quando fala, quem crer e for batizado, toda vez que você tiver que fazer alguma coisa, tem a ver com o segundo tipo de salvação. Porque você não foi salvo pelas obras, mas foi salvo para as boas obras. E se batizar é um tipo de obra, evangelizar é um tipo de obra, cumprir o propósito de Deus é um tipo de obra. Então quando você lê,
Quem crê recebe vida eterna, está falando do seu espírito, não se perde. Agora, quando diz quem crer e for batizado, está falando da sua alma. E você pode perder, e você pode juntar, e você pode ter um grande galardão ou não ter nada. Então, toda vez que fala de graça, vós sois salvos pela graça mediante a fé, é Deus que faz. O Espírito, quando você crê, o Espírito de Deus vem com o teu Espírito, se une com o teu Espírito, e agora não é o Espírito de Deus e o Espírito do homem, mas você crê, e aí o Espírito de Deus vem sobre o seu Espírito, e agora os dois se formam um só, como uma aliança, um casamento. E aí o que acontece? Você recebe vida eterna, não perde mais. Agora, toda vez que tiver, esforça-te, tem bom ânimo, o reino é tomado à força, está falando da salvação da alma e do corpo. E o corpo é no último dia, num piscar de olhos. Uma, você não precisa fazer nada, é de graça, mediante a fé. Você crê, você é salvo. A outra, você precisa crer e fazer algo, fazer a obra de Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Se coloque de pé. Tinha 4